seja bem-vinda à nossa live de aquecimento para a jornada Descomplicando Buttercream. Aqui eu te ensino o caminho para você fazer bolos estruturados, personalizados, cobertos com Buttercream. Se você ainda não me conhece, eu sou a da Shirley, confeiteira há 14 anos, e na aula de hoje nós vamos falar sobre os primeiros passos que você precisa dar para fazer bolos cobertos com Buttercream. Então, se você é confeiteira e ainda não se inscreveu na jornada e está me acompanhando aqui pelo Instagram, escreve aí, digita jornada nesse vídeo, se você está assistindo a live ou vendo depois, que eu vou te mandar o link para você fazer a sua inscrição. Agora, se você está aqui acompanhando pelo YouTube, na descrição desse vídeo vai estar as informações, vai estar o link lá para você fazer a sua inscrição para participar da jornada. Após você fazer a inscrição, quando você clica no link, ele vai te direcionar para o meu site. Lá você vai colocar os seus dados rapidinho e após isso eu vou te direcionar para você entrar no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Esse grupo ele é silencioso e ele só vai ser enviado para vocês informações relacionadas à nossa jornada. É importante que você esteja nesse grupo, então não sai de lá, entra no grupo e sempre que tiver alguma informação super importante nós vamos estar te enviando, inclusive materiais exclusivos para que você não perca nenhum conteúdo, tá? Eu vou estar acompanhando aqui pela tela os comentários, então se você tiver alguma dúvida, tiver algum comentário, vai colocando aqui que eu vou estar acompanhando para poder responder você. Então lembra, né? Clica no link, faz a sua inscrição para você participar da nossa jornada. Esse evento, ele vai acontecer dia 21 de janeiro, às 8 horas da noite. E nele eu vou te ensinar o passo a passo para você fazer aí os seus bolos estruturados, personalizados com essa cobertura tão maravilhosa que é o Buttercream, a qual eu escolhi para tá aí à frente do meu negócio, os meus bolos, deixando eles perfeitos, tá? Então lembrando, na aula de hoje, nós vamos entender quais são os primeiros passos para você poder fazer os seus bolos aí cobertos com Buttercream. E antes de mais nada, é importantíssimo que você saiba o que é o Buttercream, quais são os ingredientes principais e quais são as variações. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho. Então eu já queria pedir aí para você comentar se você já fez algum Buttercream, qual foi a sua experiência, vai comentando aqui, vai contando para que eu também possa tá te ajudando e talvez melhorar aí a sua experiência com o Buttercream, tá? Então olha só, o que é o Buttercream? Ele é um creme à base de manteiga. Butter é manteiga e cream é creme. Então é a junção de alguns ingredientes com manteiga que vai trazer pra gente um creme completamente cremoso e que nos dá infinitas possibilidades. E aí você vai me perguntar, Dai, o que faz, quais são os ingredientes então que eu preciso ter para começar a fazer o Buttercream, para eu começar a utilizar essa cobertura que você disse ser tão maravilhosa, né? Então olha só, ele é basicamente 3 ingredientes, tá? Os quais eu vou mostrar para você aqui. Nós temos o ingrediente principal, que é a manteiga, e aí nós temos no mercado diversas opções, inclusive por região. Então, as manteigas que eu tenho aqui na minha região, pode ser que você não encontre na sua, e as que você tem aí também pode ser que não tenha aqui na minha região. Mas é importante você ter atenção com alguns detalhes para a manteiga, tá? A manteiga, ela precisa ser... Eu gosto de utilizar sem sal, porque eu consigo mudar as saborizações do meu Buttercream. Já fiz com sal, razoavelmente boa, mas ela se mistura demais com o doce do bolo. Eu não gostei muito da combinação, tá? Porque ela fica uma carga muito excessiva da manteiga toda com sal. A gente pode dar algum toque de sal no Buttercream, aí eu consigo dar uma outra pegada de sabor para ele. Então, basicamente, ela vai estar... A gente encontra nessas embalagens, né? Nas embalagenzinhas aqui de plástico, Tetra Pak, e também eu encontro em tabletes, tá? Em barra. Assim, no potinho, a gente encontra até em maior quantidade, tá? 1 quilo. Esse aqui tem 200 gramas, da mesma maneira que os tabletes têm 200 gramas também.
O que é mais importante você saber na hora de você escolher a sua manteiga é prestar atenção nos ingredientes, tá? Então, quais são os ingredientes que compõem a manteiga que é ideal para fazer o nosso creme? Ele tem que ser apenas creme de leite pasteurizado, tá? Então, ó, creme de leite, vou pegar um aqui que tá com um pouquinho maior para tentar mostrar para você. Mas, ó, creme de leite pasteurizado. Então, você vai lá no mercado, você vai procurar sua manteiga e você dá preferência sempre para manteiga que esteja como creme de leite pasteurizado. Além desse ingrediente, tem algumas que tem fermento, tem óleo de urucum, se eu não me engano, que deixa ela um pouquinho mais amarelada. E aí com sal ou sem sal. Dê preferência para manteiga sem sal, somente com creme de leite pasteurizado. E aí mais um ponto que é importante você prestar atenção é na cor, tá? Então a cor da manteiga, quanto mais clarinha ela for, mais clarinho vai ser o seu buttercream. Essa é o principal, vamos dizer assim, é o que vai mandar na cor do seu buttercream, tá? Então, olha só, naturalmente ela é mais amarelada, porque ela é uma gordura, né? Gordura do leite, então ela é mais amareladinha, mas a gente encontra algumas que são mais potencializada a cor amarela do que outras, tá? Essa é mais amarelada ainda, tá? Então, ó, 2 pontos, né, importantes até agora. Então, a composição dos ingredientes da manteiga e o segundo ponto, a coloração da manteiga. E o outro que é extremamente importantíssimo, deixa eu pegar um paninho aqui para limpar meu dedo. É extremamente importantíssimo também é o cheiro, tá? O cheiro da manteiga. Essa aqui é uma manteiga nova, eu nunca tinha comprado, tá? Eu comprei só pra trazer pra mostrar pra vocês. Essa aqui, bem no fundinho dela, ela tá me lembrando um salgadinho Elma Chips, tá? Bem leve, tá? Então essa tem esse cheirinho. Deixa eu ver as outras. Essa tem cheiro de creme de leite, tá? Esse cheiro que tiver na manteiga vai estar no teu creme, porque a gente coloca muita manteiga no creme, tá? Então é bem importante você prestar atenção nisso. Claro que no mercado, essa aqui também tá só o cheirinho de creme de leite, tá? Gosto bastante de trabalhar com essa e uma que eu não trouxe aqui agora pra vocês, tá? Então aqui, ó, 3 pontos bem importantes no primeiro ingrediente, tá? Manteiga. Ingrediente principal, creme de leite sem sal e a tonalidade da manteiga e o cheiro, né? São 4 pontos, na verdade. Então, 4 pontos. Esse é o ingrediente que é o principal para o nosso creme. O segundo ingrediente é o açúcar, tá? Então, nós vamos fazer algumas bases, né? E vai ter o açúcar aí também como um ingrediente. Então, os açúcares mais comuns que nós temos, né? Esse aqui é o refinado. E aí nós temos o cristal na linha branca, né? Temos o cristal. Nós temos o xilitol, que daí que é adoçante, né? Então é o xilitol, a gente pode substituir. E aqui eu tenho o açúcar mascavo, que também funciona muito bem no buttercream, principalmente se você for fazer um buttercream de cor mais escura, tá? Então, você pode utilizar já o açúcar mascavo para essa composição. Eu gosto de trabalhar ou com o mascavo ou com o refinado, tá? Dá para fazer também com o açúcar cristal, mas eu ainda prefiro o refinado, acaba sendo mais prático. E aí, o próximo ingrediente são os nossos ovos, tá? Em algumas preparações nós vamos utilizar somente as claras, em outras preparações nós vamos usar os ovos inteiros. Então, sempre ovos frescos, a temperatura, né? Eu gosto sempre de qualquer preparação que eu vá fazer, eu gosto de deixar em temperatura ambiente. Então, se você armazena os seus ovos na geladeira, é importante que você tire com um pouquinho de antecedência para você colocar, para você deixar ele em temperatura melhor para você trabalhar, tá?
Podemos trabalhar também com claras pasteurizadas, mas eu aqui no ateliê, eu utilizo mais os ovos frescos mesmo, tá? Os ovos in natura. E aí nós temos a água também, que é um dos ingredientes que nós vamos utilizar, que nós vamos usar ela na cocção, né? Nós vamos aquecer ela, então independente da temperatura dela, nós vamos usar. Então, os ingredientes principais para o nosso creme: manteiga, açúcar, ovos e água. Serão esses 4 ingredientes. Aí você pode estar me perguntando: Dai, posso substituir? Eu já fiz buttercream e já substituí. Já substituí por margarina, já substituí por gordura vegetal. Posso fazer isso? Pode, você pode fazer, não tem problema nenhum. Eu acredito que ele perde a característica, porque buttercream é creme de manteiga. Ele vai perder a característica, ele vai perder um pouco da textura e ele vai perder em sabor também, mas você pode fazer a substituição. Aqui no ateliê eu não substituo, eu uso sempre manteiga, tá? Você pode fazer aí as suas composições e ver o que mais se encaixa para você, mas é super tranquilo e dá para trocar a gordura que você vai utilizar, tá? Vou colocar aqui do ladinho. E aí, quais são as variedades de buttercream que tem? Quais eu vou poder utilizar, em qual situação eu uso um, em qual situação eu uso outro, qual que eu vou me adaptar mais? Aí eu já quero que você vai me contando aqui, coloca aí nos comentários se você já trabalha com buttercream, se você ainda não trabalha, qual foi o que você já fez e se deu tudo certo, ou o que você gostaria de saber mais sobre isso, sobre ele, tá? Então nós temos alguns buttercreams, eu vou comentar um pouquinho sobre cada um deles, a base que ele é feita e em qual situação a gente pode usar ou não e qual é a minha experiência com esses cremes. Tudo que eu te falar aqui é a minha experiência na confeitaria. Então eu tenho 14 anos de experiência. Dentro desses 14 anos eu já trabalhei com outras coberturas também, mas eu me identifiquei e me apaixonei muito mais pelo buttercream e por isso hoje eu levanto a bandeira do buttercream e quero trazer essas informações e trocar esse conhecimento com vocês, tá? Então nós começamos lá com o buttercream americano. Esse creme ele é americano, ele é utilizado muito, né? Fora do Brasil e é usado inclusive como recheio, tá? O pessoal aqui do Instagram, às vezes eu esqueço aqui de olhar para vocês, mas estou aqui prestando atenção em vocês também, tá? Ele é feito, ele é prático de fazer, você só bate os ingredientes, né? Você não precisa levar ele para cocção. Então você vai bater o açúcar de confeiteiro, né? Nesse caso tem que ser o açúcar de confeiteiro, a manteiga, e aí você vai emulsionar tudo e você pode utilizar um pouquinho de creme de leite ou água. O creme de leite você vai utilizar, ele vai dar uma textura mais suave. Então você vai colocar os ingredientes na batedeira e você vai deixar batendo aí por um período até que ele chegue no ponto desejado. A característica desse creme é porque ele fica mais granulado, tá? Ele não fica tão lisinho quanto os nossos outros preparos. Então, ele tem esses ingredientes como base e a preparação dele não exige muita técnica, né? A gente não precisa aquecer nada, então o único ponto é a tua manteiga estar em temperatura ambiente. Para todos os buttercreams que eu comentar aqui com você, para todas as preparações, a manteiga precisa estar em ponto de pomada, temperatura ambiente. E uma dica bem legal para você saber se a sua manteiga está no ponto certo ou não para colocar no seu buttercream, deixa eu tomar uma aguinha aqui que eu já conto para você, tá? Aí você me diz se você já sabia disso ou não. Olha só, você coloca o dedo, aperta a sua manteiga, tá? Se você apertar a sua manteiga, eu vou pegar uma manteiga aqui. Elas saiu da geladeira agora, né, para mostrar aqui para vocês. Então, olha só, aqui eu já abri ela tá um pouquinho mais molinha, tá? Se eu apertar e não sujar o meu dedo, ó, aqui pro Instagram, ó, não sujou, apertei aqui, ó, YouTube, tá? Eu apertei ali e não sujou meu dedo, a minha manteiga, ela não tá numa consistência boa para eu colocar no meu creme, tá? Então, pode ser que ela não vá dar o resultado que eu espero, ou eu vou, como é que eu vou te falar?
eu vou sobrecarregar o meu equipamento, porque ela vai estar muito firme, ela vai estar muito dura ainda, tá? Então, apertou a manteiga, o dedo não sujou, não tá pronto. Apertou a manteiga, o dedo ficou sujo, já pode colocar lá no teu preparo, tá? Então, o americano é basicamente isso, você vai bater todos os ingredientes na batedeira, ele vai ficar um creme mais poroso, tá? Ele vai ficar com mais grânulos do açúcar, por mais que você use o açúcar de confeiteiro, que ele é mais fininho, ele ainda vai continuar com esse aspecto, tá? Mas funciona super bem. Eu acredito que saborizando ele deva dar um gostinho muito melhor, porque ele vai uma carga grande de açúcar, então isso faz com que ele seja mais doce, tá? Então é uma característica, ele vai ficar mais granuladinho e mais doce, tá? O nosso próximo é o nosso buttercream italiano. Gosto bastante de trabalhar com buttercream italiano, principalmente porque aqui na nossa região é bem quente e ele é bem estruturado, tá? Qual é a base dele? A base do buttercream italiano é o merengue italiano. Então a gente vai fazer uma calda de açúcar com água, olha os ingredientes, uma calda de açúcar com água, e aí eu vou pegar as claras. Quando a minha calda tiver uma determinada temperatura, eu vou emulsionar as claras, tá? Quando ela estiver emulsionada, eu vou verter essa calda nas claras e aí eu vou deixar bater até chegar ao ponto. Ele fica um merengue bem firme, tá? Ele fica grudado todo no globo ali da batedeira. Nesse ponto, eu paro de bater e aí eu vou acrescentar minha manteiga também em ponto de pomada. E aí esse creme ele me dá mais estabilidade, principalmente para regiões que são mais quentes, tá? Ele é muito suave também de sabor, nem em comparação com o buttercream americano, porque a carga de açúcar também não é tão elevada. Então ele acaba sendo um buttercream mais suave e muito resistente, tá? É um dos que eu trabalho aqui na época de muito calor. Eu trabalho com ele porque ele consegue manter o meu bolo por mais tempo na mesma consistência, tá? O nosso próximo buttercream é o nosso merengue suíço, que também é um dos meus preferidos de trabalhar. E ele trabalha com um jeitinho um pouquinho diferente. Eu acho ele mais prático de fazer do que o merengue italiano. E aí a gente tem duas formas de começar a base dele. Então a base dele também é feita de merengue, né? De merengue suíço, que é o quê? O merengue suíço é você aquecer as claras com o açúcar. E aí depois que não tiver nenhum granulozinho de açúcar, você vai bater esse merengue até ele ficar com pontos firmes. Diferente do italiano, o italiano quando ele chega no ponto correto, ele fica tudo grudadinho no batedor da batedeira, certo? O merengue suíço, ele vai ficar aquele merengue que quando você coloca o seu globo, você coloca no creme e puxa, ele fica aquele bico que balança. É muito utilizado para fazer macarrons também, tá? Então esse é o ponto correto do merengue suíço. Eu cheguei nesse ponto, ele tá em temperatura fria, ambiente, eu não posso colocar manteiga quando o meu merengue tá com a temperatura muito elevada, porque senão a manteiga vai derreter e aí você não vai conseguir ter nenhum buttercream, tá? Você vai ter uma gororoba. E aí, quando ele tá numa temperatura, atinge uma determinada temperatura, você vai trazer a manteiga emulsionando e trazendo um creme fantástico, surreal. Ele é sedoso, ele é brilhoso e muito versátil também. Ele também tem uma boa estrutura, menor do que a do merengue italiano, mas ele também se comporta muito bem em temperaturas quentes, tá? Você pode apostar nele, que ele é um ótimo aliado aí se a tua região é quente também. Ele é mais leve que o merengue italiano e eu consigo ter um acabamento mais preciso também. Gosto bastante de trabalhar com ele. E aí nós vamos para o nosso buttercream francês, tá? E como que é o buttercream francês? Ele é diferente dos outros dois, o jeito de fazer, os ingredientes são os mesmos, mas o jeito de você preparar ele é um pouquinho diferente também. Ele é parecido, o início, com o merengue italiano, então você vai fazer uma calda de açúcar. Quando você chegar numa determinada temperatura, você vai verter também essa calda. Porém, ele não leva só claras, ele leva os ovos inteiros, tá?
um percentual um pouquinho maior de gema do que clara. Então você vai emulsionar os seus ovos e depois você vai colocar a calda nesses ovos. Quando ele chega numa temperatura ali, quando você faz o batimento dele, olha a diferença que dá. O merengue italiano, quando você bate, você joga a calda nas claras, o merengue fica grudado no batedor, tá? Lá no seu globo da sua batedeira. O merengue suíço, quando você coloca a bater as claras que foi aquecida com açúcar, ele vai ficar num ponto mais molinho. Você coloca lá, você bate a tua raquete, o teu batedor lá embaixo no bowl. Quando você puxa, ele faz um bico bem bonitão, tá? Agora, o francês, quando você verte a calda nos ovos, ele vai ficar uma mistura mais líquida. Dá até a impressão que não vai dar certo, tá? A primeira vez que eu fiz, eu fiquei meio apavorada, porque eu já tinha feito os outros dois. E quando eu fui testar o francês, ele ficou muito líquido, eu achei que não ia dar certo, tá? E aí, depois que você chega nesse ponto, você vai resfriar ele também, batendo. Aí você vai colocar a sua manteiga em ponto de pomada também e vai emulsionar para deixar aquele creme bem sedoso e bem cremoso. Ele é fantástico para trabalhar, ele é mais lisinho, você consegue deixar ele com menos bolha, então você consegue ter um acabamento bem legal. Eu gosto de usar o buttercream de merengue francês porque eu acabo usando menos quantidade de creme para cobrir o bolo, porque ele é um creme mais, como é que eu vou dizer, não é fluido, mas ele não é tão firme, sabe? Tanto o italiano quanto o suíço, se você tiver numa temperatura agradável aí, 18 graus, 20 graus, ele fica mais firminho. Para você trabalhar, eu gosto de trabalhar com ele mais molinho, eu aqueço no micro-ondas, tá? Agora o francês, ele já é mais firme, ele já é mais líquido, ele fica mais molinho, ele fica com uma textura ótima para trabalhar. Então ele é mais suave, tá? Ele é mais suave, aceita também a saborização, mas ele tem esse toque um pouquinho diferente dos demais e ele não é tão resistente a temperaturas altas, tá? Então, se você mora numa região mais quente, eu não indico você a utilizar, porque pode ser que enquanto você está num ambiente controlado, né, que é a sua cozinha, você tem um resultado. A partir do momento que o teu cliente leva o bolo para ele, você já não sabe se é onde o bolo vai ficar exposto é fresquinho, se é muito quente, se ele vai armazenar na geladeira, se ele vai deixar fora. Então, aumenta o risco e para nós confeiteiras ter risco é desnecessário. O que a gente puder evitar de risco, a gente evita, né? Porque dá uma palpitação só de pensar no cliente botando o nosso bolinho tão lindo, maravilhoso lá debaixo do sol e aí a nossa decoração toda indo água abaixo, tá? Então é importante você saber esses pontos aí para que você garanta que o seu buttercream vai ser, se muito calor, não usa o francês, em climas, né, mais quente, prefere ali pelo suíço ou pelo italiano, que vai fazer uma boa diferença, tá? Esses aí são os que eu utilizo aqui na confeitaria. A gente tem ainda mais dois que eu conheço, mas eu não uso, tá? Que é o buttercream alemão. O buttercream alemão, ele tem uma característica diferente, né? Porque ele é à base de creme de confeiteiro. Então, você vai fazer o creme de confeiteiro, ele vai chegar numa textura ideal. Você vai deixar esse creme descansar e esfriar. E depois você coloca esse creme na batedeira com a manteiga e vai emulsionar até que ele fique um creme bem branquinho e bem cremoso também, tá? Não costumo utilizar aqui. O sabor dele é mais acentuado, porque ele vai leite, ele vai gema, você coloca fava de baunilha, então é diferente, tá? Ele tem uma pegada diferente. Eu acredito que seja gostoso, eu não experimentei ainda, eu só estudei a respeito dele, mas também é uma opção aí que tem para fazer. E tem o buttercream Ermini, que eu não sei pronunciar em inglês, me desculpe as confeiteiras aí que sabem falar direitinho em inglês, mas tem o buttercream Ermini,
que ele também é um pouquinho diferente. E aí eu acho legal saber fazer esse buttercream, porque pode ser que o teu cliente ele tenha alergia a ovos, tá? Então, como hoje a gente tem aí muitas coisas de intolerância, você saber qual opção você ter uma opção, né, para quem não come ovos ou falando de intolerância, né, tem a questão aí do pessoal que é vegano. Então, ele é um buttercream feito com um creme feito à base de farinha, leite e açúcar. Você vai deixar esse creme engrossar, vai fazer um mingauzinho dele na panela, vai deixar resfriar. E aí você tem duas opções para continuar o processo. Ou você bate a sua manteiga, coloca a manteiga em ponto de pomada na batedeira para emulsionar ela, para ela criar volume e ficar bem branquinha, sabe? Quando você bate bem ela, você deixa ela batendo bastante tempo. E aí você vai acrescentando esse creme nela. Ou então você coloca o creme com a manteiga já e bota para a batedeira e deixa lá batendo uns 15 minutos até ele formar, montar o creme, né? Vai ficar um creme bem bonito, bem cremoso também. Só que ele fica com uma característica um pouquinho diferente, tá? Imagina só, os nossos demais buttercreams, eles são à base de merengue, né? Então o merengue ele é brilhoso, né? Ele é totalmente brilhoso. Já esse ele vai ficar mais opaco, né? Porque até vai farinha ali na composição dele. Ele não fica residual de farinha, até porque a carga não é tão grande, mas ele tem uma pegada um pouquinho diferente. E aqui vale lembrar também que nesses casos que eu comentei, né, de intolerância ou o pessoal que é principalmente intolerante, né? Se você trabalha com isso ou se você pensa em trabalhar com isso, você precisa buscar mais informações a respeito. A gente tem questão de contaminação cruzada e tudo mais. Eu não trabalho com confeitaria especial, eu trabalho só com a confeitaria tradicional, mas é importante a gente saber ter algumas opções aí e saber que a gente pode ou não pode trabalhar com as duas confeitarias dentro do mesmo espaço, tá? Então, se você já faz tradicional e quer migrar para especial, é importante que você tome alguns cuidados e busque informação aí de profissionais que possam estar te orientando de uma maneira mais assertiva, tá? Então, recapitulando, olha só, falamos bastante já, que é o inicial, o primeiro passo, esse é só o primeiro passo para eu começar a trabalhar com bolos cobertos em buttercream, é entender o universo do buttercream, não é só ir lá, montar um bolo, fazer uma cobertura e esse aqui tá pronto, não, porque você precisa saber qual é o tipo do buttercream, se ele vai se adequar à tua região ou não, se é muito quente, se é muito frio, quais os ingredientes que vai, qual não vai. Então, olha só, aqui a gente já trocou um monte de informação, trouxe um monte de conhecimento. Então, o primeiro ponto, os ingredientes que a gente já comentou, e aí quais são os tipos, né? Americano, italiano, buttercream de merengue suíço, buttercream francês, buttercream alemão e buttercream Hermine, tá? Então são esses os que eu tenho mais conhecimento. O alemão eu nunca fiz, lembrando a vocês que eu nunca fiz. Até vou testar e vou contar para vocês como é que foi o resultado, tá? Então, primeiro ponto fechado é entender um pouquinho mais desse universo. Segundo ponto, para você começar a fazer bolos em cobertura em buttercream. Comenta aqui para mim se você conhecia todos esses tipos, tá? De buttercream, se você não conhecia, qual deles te deu vontade de conhecer ou de testar, tá bom? Segundo ponto, para trabalharmos com bolos cobertos com buttercream e termos sucesso, ser referência no mercado, é importante a gente pensar na estrutura toda do bolo, não é só a cobertura, tá? E aí a gente começa a pensar em um dos pontos que é vamos dizer que o coração do bolo, sem ele não sai bolo, que é a nossa massa, tá? Então o segundo ponto é você entender a preparação do seu bolo. É a preparação de modo geral, não é só a sua massa, mas a massa entra aí como primeiro ponto, tá? Para você ter um bolo perfeito, é importante que ele já esteja nivelado desde o momento em que você monta ele, tá? Então, quando você monta ele, você tira ele da geladeira para você finalizar, é importante que ele esteja niveladinho para você não colocar muita cobertura e você conseguir ter um acabamento mais profissional, mais fluido e mais delicado. Então a massa,
Primeiro ponto da massa é você entender que existem métodos, né? Esse tema também, esse assunto é um tema que cabe uma live só para ele, que é os métodos. Então a gente tem alguns tipos de método de fazer a massa, e aí você precisa definir qual é o tipo de público que você quer atender e qual é o tipo de bolo que você vai fazer, né? Por quê? Se eu trabalhar com bolos, se eu quiser trabalhar com bolos de andares, eu não posso trabalhar com uma massa de método espumoso, talvez, porque ela é mais sensível. Ela não vai ter estrutura para aguentar um bolo de 4, 5 andares, tá? Então eu preciso entender primeiro qual é o tipo de cliente que eu quero atender, qual é o bolo que eu vou fazer, para eu saber qual é o tipo de massa. Definido qual é o tipo de massa que você vai fazer, aí você tem que pensar em como você vai deixar ela pronta para o seu bolo, tá? Escolhida a massa, já tem a tua receita prontinha, você vai assar o seu bolo e aí aqui chega o primeiro detalhe que é importante você se atentar para você ter um bolo perfeito, tá? Para você botar a tua cobertura em buttercream. É quando você tira o teu bolo do forno, você deixar ele descansar na bancada, dentro da assadeira, e antes dele ficar completamente frio, você tirar o seu bolo da assadeira. Então você vai utilizar uma espátula para te ajudar a não machucar as laterais do seu bolo, e aí você vai colocar numa gradezinha e deixar ele esfriar completamente. Depois de frio, você vai envolver ele num plástico filme ou vai colocar naquele saquinho de guardar alimento no freezer, e aí você vai colocar para a geladeira. Esse é um ponto que é bem legal, que funciona para mim, tá? Talvez para você funcione diferente, mas deixar a massa no refrigerador me dá mais segurança na hora de montar o meu bolo, porque eu gosto de montar ele à mão livre. Se eu pego a massa logo depois que eu tiro da assadeira, ela tá molinha, ela não tem estrutura, né? Por mais que eu faça uma massa amanteigada, ela tá mais delicada ali. Quando eu coloco ela para refrigeração na geladeira, ela fica mais firme, então eu consigo trabalhar de uma maneira mais fluida, mais fácil, tá? Depois desse tempo de descanso na geladeira, aí eu vou começar a pensar no meu preparo da minha massa. E o que eu preciso saber para fazer e deixar perfeito, né? A minha massa para receber os demais pontos ali da montagem do bolo. É o corte. Aqui já vai um detalhe que é bem importante, é como você corta a sua massa para já deixar nivelado, porque o bolo de uma confeiteira que é referência e que o cliente volta a procurar é quando ele é lindão por fora, enche os olhos, é perfeito, mas quando o cliente corta, ele é lindo por dentro. Você consegue enxergar todas as camadas, camada de massa, camada de recheio, camada de geleia, e isso faz com que o seu cliente fique mais apaixonado. Isso significa capricho, tá? Dentro do bolo também. E aí tem duas formas de nivelar a massa, né? Que é cortando ela com a faca ou então cortando ela com o nivelador. Eu gosto do nivelador, me dá mais praticidade e segurança e eu consigo manter as minhas fatias. Cadê meu nivelador? Deixa eu pegar para vocês. Eu consigo garantir que as fatias do meu bolo vai ficar perfeito, todas iguais, tá? Então esse é um acessório, um utensílio que eu considero indispensável na confeitaria se você quiser se profissionalizar. Ele é muito prático, você vai colocar o seu bolo aqui, você vai girar ele, você vai passar e as suas fatias vão ficar perfeitas, porque aqui ele tem um marcador de tamanho. Então você vai determinar se o seu bolo vai ter 1 centímetro, 2 centímetros, 2 centímetros e meio e todos os discos vão ficar perfeito, tá? Então esse é o ponto que vai deixar a sua massa certinha para receber os demais, tá? E sem massa não tem bolo, tá? Então é importante você pensar nesse ponto. Se você tem destreza e habilidade para cortar com a faca, ok, mas procura manter todas elas sempre na mesma espessura para você deixar o seu bolo bem bonito por dentro, tá? O segundo ponto é o recheio, tá? O recheio, ele precisa ter um cuidado bem especial também. Você não pode deixar ele nem muito fluido, nem muito duro. Se você deixar ele muito molinho, ele vai vazar.
E aí você fez um bolo lindo, tirou do acetato, foi cobrir ele, e aí você passou a cobertura, botou na geladeira, ficou bonito. Daqui a pouco, quando o cliente chega para buscar, tá uma rachadura no seu bolo. Uma rachadura assim, ó. E aí tá vazando. É um dos problemas, tá? Entre vários outros, é um dos problemas que pode acontecer por conta do ponto do seu recheio, tá? Então o recheio ele tem que ter na medida certa. Tem vários tipos de recheio, tem vários pontos também, né? A gente tem, além dos recheios mais firmes, a gente tem as geleias, a gente tem os caramelos, a gente tem os crocantes. Tudo isso vai fazer com que o seu bolo seja irresistível, mas é importante que você saiba qual é o ponto correto dele, tá? Além disso, aí a gente tem um ponto que é a calda. A calda parece inofensiva, mas ela também pode botar o seu trabalho a perder. Ela pode transformar o seu bolo lindão em o teu pior pesadelo dentro da confeitaria, tá? Eu tentei fazer um teste aqui para mostrar para vocês. Eu vou pegar para ver se deu certo, tá? Vou pegar uma faquinha aqui também. E olha só, eu quero te ensinar um jeito de você identificar qual é a quantidade certa de calda para você colocar no teu bolo, tá? E vamos começar a identificar aqui o que acontece quando eu não coloco a quantidade certa de calda no meu bolo. Esse aqui, olha só, ele tá rosinha, porque o que eu fiz? Para saber a quantidade certa, hoje eu já tenho calculado e a gente com o tempo vai pegando a manha, né? Você já vai sabendo, você vira o teu borrifador ali de água, meu Deus, esqueci até o nome. A tua bisnaga de colocar calda, você aperta, você já sabe que até ali deu, tá? Então aqui eu coloquei um corante rosa na água, só para mostrar para vocês o tanto de calda que eu coloquei, tá? Aqui eu vejo que é a quantidade ideal, tá? Eu consigo pegar minha massa na mão, ó, ela tá úmida embaixo, ela não sujou aqui o meu isopor, e quando eu corto ela, vamos cortar ela aqui, ó, eu poderia ter colocado um pouquinho mais, tá? Olha só, até onde que a minha calda chegou, tá? Então, esse teste é legal para você identificar a quantidade de calda que você precisa colocar no seu bolo, tá? Interessante você saber, né? Você prestar atenção também, que você vai colocar o tanto de calda aqui, ela não pode também ultrapassar tudo lá para baixo, tá? Molhar o meu recheio lá de baixo, até porque o bolo vai virar uma paçoca, tá? Vai ficar muito molhado. Então, ó, em alguns pedaços aqui, ela foi um pouquinho mais para baixo, ó. Esse é um teste bem legal para você fazer aí, ó. Olha só, tá? Para você fazer aí, para você identificar se tá certo ou não. Mas eu consegui, ó, manter a estrutura, tá? O meu pedaço de bolo aqui, ele tá molhado, tá? Mas eu tenho estrutura nele e não tá um rio de calda aqui no meu bolo. Agora, eu tenho um outro teste aqui. Olha só, aqui ele já começou, vou mostrar aqui pro Instagram primeiro, olha só. Aqui ele já começou a desandar o meu bolo. Olha aqui, ó, a lateral dele, ó, ele tá esmigalhando com bastante facilidade. O pessoal do YouTube, ó, ele tá esmigalhando já aqui, tá? Então, se eu vou pegar essa massa, eu vou cortar ela e vou tentar pegar na mão, tá? Olha só, eu cortei, ela foi até a parte de baixo, tá? Olha só. Só que ela tá extremamente molhada. Eu vou tentar pegar um pedacinho aqui. Ó. Ela tá como é que eu vou dizer pra você? Ela tá um pudim de massa, tá? Ó. Ela cai, ela não tem mais nenhuma estrutura. Essa outra, ela tá molhada, mas ela não cai, ó.
ela tá firme ainda. Eu tenho estrutura, eu vou ter estrutura no meu bolo. A partir do momento que eu colocar essa massa, eu molhar a massa nesse jeito e colocar o meu... Claro que a gente não vai fazer isso no bolo, né, gente? Mas quando eu for concluir o meu bolo, a massa, a calda pode escorrer de baixo, tá? E aí você já deve ter visto o bolo por aí, ou você já deve ter feito. Eu já fiz várias vezes até eu identificar a quantidade correta para os meus bolos, que a gente vai lá pegar o bolo para finalizar, ele tá escorrendo embaixo. Aí a lixa começa a dar o primeiro desespero. A gente tenta secar, a gente pega os paninhos ali e tenta colocar para tentar sugar, a gente não consegue e a gente começa a ficar mais desesperada, tá? Então a calda, ela parece pequena, é só um detalhezinho, mas ela pode arruinar o teu bolo inteiro. Então presta atenção, faz esse teste, pega o teu bolo na espessura que você usa, gasta uma massa, mas faz o teu teste. É importante a gente conhecer o que a gente faz pra gente ter segurança no que a gente entrega, tá? E quando tem aquele cliente que te diz, eu quero um bolo bem molhadinho, aí é importante você conhecer a massa, né? Os métodos. Essa aqui é uma massa amanteigada, tá? É uma massa amanteigada. A massa amanteigada, ela não suporta grandes quantidades de calda. Ela vai ceder, tá? Diferente de uma genoise ou até mesmo de um pão de ló, que é uma esponjinha. Ele absorve mais água e você consegue fazer um bolo bem molhadinho. Então, esses pontos é bem importante você saber, tá? Então, faz um testezinho aí na sua cozinha para você conseguir identificar qual a quantidade correta de calda para você colocar no seu bolo. E aí, aqui a gente fecha o nosso segundo ponto, né? De passos que eu preciso entender e compreender para trabalhar com bolos cobertos com Buttercream, ser referência aí na sua região, tá? Lembrando aqui, quero aproveitar só para lembrar vocês que essa live é uma live de aquecimento para nossa jornada Descomplicando o Buttercream, que vai acontecer dia 23, gente, Celdá esqueceu, dia 23 às 8 horas da noite, tá? E lá eu vou te ensinar o passo a passo para você fazer bolos estruturados e personalizados com Buttercream. Então, nosso primeiro ponto, conhecer o creme, conhecer a cobertura, todos os métodos a gente falou. O segundo ponto é entender já a montagem do seu bolo, que você precisa ter atenção, os pontos de atenção, massa, recheio e calda são os principais, tá? E aí nós vamos para o terceiro ponto, que é como a gente vai aplicar a cobertura no nosso bolo. Vamos imaginar aqui no nosso cenário, montamos o nosso bolo bem estruturadinho, deixamos na geladeira e agora nós vamos finalizar. E aí, como é que eu vou finalizar, né? Como que eu faço essa finalização? Você pode aplicar o Buttercream de algumas maneiras, tá? Eu utilizo duas maneiras, é as que eu gosto de trabalhar, que é a mão livre. Eu vou pegando a minha espátula angular, a espátula de degrau. Vou mostrar aqui pra você. Gosto de trabalhar com ela. Esse tamanho eu gosto muito. Eu só uso a maior se for um bolo com aro muito grande, mas eu gosto muito dela. Então eu vou pegando o Buttercream e vou aplicando no meu bolo. Ou então a gente coloca o creme, né, dentro do saco de confeiteiro e vai colocando todo ao redor do bolo. Quando a gente usa o saco de confeiteiro, é importante, depois de você passar ao redor de todo o seu bolo, você dá uma passadinha com a espátula para você evitar as bolhas. Já é um segredinho aqui, um pulo do gato para você cuidar aí na sua produção, tá? Então, colocou Buttercream ao redor todo do seu bolo, você vai com a sua espátula e já dá uma pré-alisadinha ali para tirar, que às vezes fica os buraquinhos, você já preenche com a espátula para a hora que você for finalizar de fato, você não ter bolhas, tá? Então, nós temos o método para utilizar e aí nós vamos usar as espátulas decorativas, tá? Então, nós temos a possibilidade de deixar o nosso bolo liso ou então a gente tem aí no mercado espátulas que nos ajudam na hora de finalizar, tá? Que é essas espátulas aqui com textura, que facilita muito a nossa vida na hora de dar uma cara diferente pro bolo, se a gente não tá tão criativo, ou o cliente manda um bolo de referência que é com algum trabalho na lateral, a gente pode usar essas espátulas aqui que são bem legais também, tá?
Então aí o nosso terceiro ponto é aplicando o buttercream e como que a gente faz para finalizar ele. E aí a gente vai para a parte que é o nosso ponto número 4, que é decorando, né? A decoração com o buttercream. E aí como é que eu faço? O que que eu posso usar? O que que eu não posso usar? Quais elementos dá? Qual não dá? Então assim, ó, ele é muito versátil, ele é maravilhoso, por isso que eu me apaixonei tanto por esse creme, tá? Elementos com pasta americana, chocolates, flores naturais, flores secas, miçangas, escultura em isomalte, aplicação de papel arroz, aquelas hóstias que o pessoal faz um trabalho muito legal com hóstia também. Eu consigo fazer origami cake, que é fazer aquele trabalho de dobradura na folha, a gente faz na folha de manteiga, papel manteiga, e aí você aplica no bolo. Ele é perfeito, tá? Você pode deixar ele liso, que ele é lindo, você pode usar uma espátula decorativa, que ele vai ficar lindo, você pode trabalhar ele de diversas maneiras e deixar a sua criatividade aflorar. O nosso quarto ponto, né? A criatividade em decoração. E se por acaso você não tiver muita criatividade, além de tudo, a gente tem os nossos aliados, tá? E um deles que eu gosto muito é o stencil, tá? Então, quando você não tiver muito criativa, você vai utilizar uma folha de stencil, tá? Ele fica perfeito, ele dá elegância, sofisticação para o teu bolo, então ele é um ótimo item para você ter aí na sua cozinha, na sua produção, que vai ajudar você a deixar o seu bolo muito mais incrível. E aí você pode usar vários elementos, né? Você vai fazer o teu bolo liso, vai aplicar o stencil em uma parte, você vai fazer espatulado nas outras laterais e aplicar flores. Pronto, tá um bolo lindo, maravilhoso, finalizado. E aí, dentro da parte da decoração, a gente vem com a coloração do nosso creme. Tá, Dai, mas qual corante que eu devo usar? Qual é a cor que fica o buttercream? O buttercream, gente, por ordem dele mesmo, por regra, ele vai ser mais amareladinho. Até porque a nossa manteiga é amarelada. Ela não é branca, a não ser que você, com a graça aí, né, você tenha muita sorte e na tua região tenha uma manteiga que seja extremamente clarinha. Aí você vai dar sorte de ter um buttercream completamente branco, tá? Mas ele, quando bem batido, o tempo de preparo dele, você consegue deixar ele um creme bem claro. Ele fica não fica amarelo, ele fica um creme, um off, ele fica muito bonito, tá? Eu gosto da cor naturalzona dele, acho bem bonito. Mas se você quiser colorir, você vai utilizar os corantes, tá? Você vai utilizar ou corante em gel, ó, peguei 2 laranjas, ou em gel, ou hidrossolúvel em pó, tá? Eu gosto muito da linha da Grand Chef, então eles são bem potentes, tá? Esses corantes em pó eu gosto de usar para quando eu tenho cores bem vibrantes, preto, vermelho, azul, verde, o laranja, ele fica muito lindo, só que tem que utilizar para bater na batedeira, tá? Na mão a gente não consegue utilizar toda a potência que tem. Ou então o corante em gel, tá? Tem várias marcas aí no mercado também que são muito boas. Ele demora um pouquinho para agregar no creme, até porque ele é à base de água e o nosso creme é à base de manteiga, mas a gente emulsiona bem, ele fica lindo e dá cores perfeitas também, tá? Então aqui, ó, para usar a sua criatividade, escolha sempre trabalhar muito, né? Brincar com as cores, fazer os bolos bem modernos, coloridos, tons pastéis. É uma infinidade, você consegue deixar os seus bolos maravilhosos, tá? Então aqui, o nosso quarto ponto é a decoração e criatividade. E aí eu quero que você me conta aqui o que de tudo que eu te falei, que eu tô até com a garganta seca já, de tudo que eu já te falei, o que que você ainda não sabia, o que que eu trouxe que te deixou mais curiosa ainda, comenta aqui, manda pra mim que vai ser um prazer imenso te responder, tá? Ó, vão mandando aqui no chat que a gente vai lendo aqui vocês e vai interagindo aqui com vocês, tá bom? Então me conta aí se você já conhecia tudo, se você não conhecia, e eu espero que isso tudo que eu trouxe pra vocês te inspire,
tá? Te inspire a talvez tomar uma decisão de mudar, né? Ir pro novo, inovar, que o seu 2024 seja aí diferente, você consiga trazer coisas novas para você, desde uma mudança de cobertura do seu bolo. Talvez aí é isso que precisava para você se tornar aquela referência aí no seu mercado, ser reconhecida, que é o sonho que você sempre teve. Talvez é esse ponto que você precisa, é dar um passo à frente e mudar e inovar. Então se inspire no que o universo vem trazendo para você, busque inspirações, busque motivação, mas nunca deixe de aprender. Busque conhecimento e lembrando, nem sempre é fácil. Às vezes a gente erra, mas a gente não erra porque a gente quer errar, a gente não quer perder produto, a gente não quer perder mercadoria, né? A gente não quer ter custo, mas a gente precisa sempre aprender e é errando que a gente aprende. Mas se a gente tiver alguém que possa contar pra gente qual foi o erro pra gente não replicar, melhor ainda, tá bom? Então eu quero aproveitar, nós estamos chegando aqui no final. Eu quero aproveitar para te dizer mais uma vez que a nossa jornada tá acontecendo, vai acontecer. Essas lives são a preparação, tá? Então todas essas lives que antecedem a nossa jornada é uma preparação para você chegar mais pronta no dia do evento, lá no dia da jornada, já entendendo esse percurso, né? O que é o Buttercream que a Dai fala tanto, que ela diz que é maravilhoso, que os bolos dela tiveram uma nova identidade depois que ela começou a trabalhar com esse produto, tá? Então essas lives elas são para te aquecer, para te trazer mais conexão com o nosso evento que vai acontecer. E se você ainda não fez a sua inscrição, vai lá, clica no link, tem o link na bio do Instagram, tem lá no banner do YouTube, tem no Facebook, e se por algum acaso você não encontrar, manda um direct que eu ou a minha equipe, a gente vai estar mandando o link aí para você fazer a sua inscrição. Mas não deixe de participar, não deixe de buscar mais informação, que com certeza vai ser um divisor de águas aí na sua vida, e eu sei que vai fazer uma grande diferença para você, tá bom? E aí então, ó, recapitulando tudo que nós aprendemos hoje, os passos para você começar a trabalhar com essa cobertura que é tão incrível é você conhecer os principais ingredientes que o Buttercream é feito, quais são os tipos de Buttercream lá no nosso ponto 1, como que tá a nossa estrutura do nosso bolo para a gente poder ter um bolão perfeito, que é a nossa massa, recheio, calda. E aí a gente veio para a parte de como que eu aplico o Buttercream, quais são os métodos que eu posso utilizar, as formas de decorar. E teve uma que eu esqueci de falar para vocês, que são os bicos de confeitar. Tá? Então a gente tem vários tipos. Hoje tá muito em alta, né? Tá muito em alta os bolos retrô. Então também é um grande aliado para dar um gás aí, uma cara diferente para os nossos bolos. E por fim, a nossa parte de decoração, criatividade. E mesmo que a gente não seja criativa, hoje a gente tem muita coisa na mão. Tem como buscar a criatividade, olhar, se inspirar e trazer e tentar reproduzir, tá bom? E depois de eu contar tudo isso pra você, eu quero te dizer que um dos meus maiores medos sempre foi fazer bolo de andar. Bolo estruturado, bolo de altura dupla, bolo de andar. E o meu maior medo era que despencasse, que entrasse um dentro do outro, e é sobre isso que nós vamos falar na nossa próxima live, tá? Então não perca por nada, porque eu quero ajudar. Se você tá travada nisso também, eu quero te ajudar a destravar isso aí, para que você consiga, de fato, atender qualquer encomenda que um cliente fizer para você, tá bom? Então, obrigado pela sua companhia, obrigado por estar aqui. É um prazer imenso dividir conhecimento com vocês. E se preparem aí para a nossa jornada que vai ser incrível, tá bom? Um beijo, bom descanso para você e fique com Deus.